neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus Cristo, consciente de sua missão e de seu reino, conscientizou a todos quantos creram nele no passado. Conscientiza a todos quantos creem nele no presente e no futuro. Ele nunca enganou a quem quer que seja. Ele disse: estreita é a porta, e espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. E esta porta se trata dele próprio. Ele disse: eu sou a porta. Esse caminho se trata dele próprio, porque ele disse: eu sou o caminho. E a vida eterna se trata dele próprio, porque ele é a vida eterna. Mas ele não convidou as pessoas, não tentou atrair as pessoas a si, através de beleza, de formosura. Diz o profeta Isaías que não havia nele formosura alguma. Isso não se refere somente no sentido físico. Diz o profeta, para que o desejássemos. Preciosos ouvintes, inteirar-se da missão que temos aqui na Terra é fundamental, porquanto sabemos com certeza absoluta de onde temos vindo e para onde iremos. Iremos justamente para de onde temos vindo. O cidadão americano representa o seu país, a América. O cidadão alemão representa a Alemanha, aonde ele vai. O cidadão brasileiro representa o Brasil, onde ele está. O cidadão cristão representa os céus. Representa aquela cidade que São Paulo disse: mas a nossa cidade não está aqui, mas sim nos céus. Representa a Santa Jerusalém. O cidadão cristão representa Cristo. Portanto, como um embaixador é consciente
da sua missão e conhece bem de onde ele partiu e para onde ele deve voltar, assim também é o cristão. No Apocalipse de São João, a revelação, nós encontramos as cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia, e Laodiceia por último. Como temos aprendido, cada igreja daquela possuía característica que se evidenciaria durante os 7 períodos da Igreja de Jesus aqui na Terra, respectivamente falando. Isto é a revelação do Apocalipse. Vocês precisam conhecer a mensagem do profeta desta era, as 7 eras da Igreja. O resto, o demais, é conjectura humana, é interpretação escatológica, teológica, que acerta aqui e acolá, mas não é a revelação do Apocalipse. Deus enviaria um anjo para revelar o mistério de todas estas coisas. João viu em símbolos, e os símbolos que João viu deveriam ser revelados agora, por último, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E esta, graças a Deus, é a mensagem que nós vos anunciamos. Falando da igreja de Esmirna, a 2ª carta, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, nós vamos encontrar, antes de tudo, antes de prosseguirmos o assunto, o seguinte, que as 7 eras reúnem todos os males de todas as 7 eras. Cada era reúne o mal da sua era anterior a si. Portanto, a 7ª era reúne os males de todas as demais eras, bem como o bem, a verdade. Como ela reúne todas as mentiras, todos os enganos, ela reúne também em si toda a verdade que foi semeada, que foi sepultada durante esses períodos, que o gafanhoto comeu, e por isso caiu o juízo temporário sobre a terra. Então, tratando-se de Esmirna, vejam só, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, Jesus dizendo no versículo 9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era é a mais evidentemente tribulação. Jesus destacou isto, tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis aí agora, predito nas Escrituras, sob a palavra de Jesus Cristo, constatado pela história, pelo fato, uma intensificação da tribulação durante a segunda era. Este é um assunto que interessa plenamente a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo neste presente momento. Não resta dúvida que as seguintes palavras de Paulo aplicavam à multidão dos cristãos onde quer que estivessem no mundo e em qualquer dispensação, em qualquer era, portanto para a nossa era também. Nós vamos citar o que Paulo disse aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Lembrai-vos, porém,
dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará todavia. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Onde está escrito isto? Aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Paulo está falando isto a todas as eras, a todas as dispensações da igreja, incluindo a essa dormente era em que estamos vivendo. Amados, vejam o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, alimentando este mesmo assunto, que nos previne de tal modo que não devemos nos surpreender com as tribulações, com as angústias, com os sofrimentos que sobrevirão sobre a verdadeira igreja. Sim, sofre-se muito por causa das coisas terrenas, por causa do bem-estar físico, por causa do futuro terreno, mas por causa de Jesus, pouco se sofre. Qual é a igreja que está sofrendo nesta era por causa de Jesus? Veja o que São Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Deixa o Espírito Santo ligar esta mensagem à sua alma e receba-a como um recado para você individualmente nesse instante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Notemos, irmãos, filhos de Deus, cujos corações estão ligados à palavra, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lembrando-nos de Esmirna, daqueles irmãos do tempo de Esmirna, o que estava acontecendo? Se uma pessoa se associasse, prestem atenção, se uma pessoa de bom coração se associasse, fizesse companheirismo com o crente verdadeiro, sabe o que aquilo podia produzir para aquela pessoa? Morte, em retribuição à sua gentileza para com o crente.
Aquilo significava morte. Aquilo significava exclusão da sinagoga. No tempo de Jesus, a simples confissão de um homem que fora cego de nascença, que foi de fato Jesus que abriu seus olhos, significou exclusão da sinagoga. Coisa que seus pais não quiseram enfrentar. Mas ele enfrentou ser excluído da denominação, porque Jesus abriu seus olhos. Agora eu pergunto, na perseguição dos santos, quem estava na cabeça? Era justamente aqueles que estavam cuidando fazer um serviço para Deus. Eram homens que tinham as Escrituras nas mãos. Associar-se a Cristo naquele dia. Quando Pedro estava junto da fogueira, o que aconteceu? Disse, você também é um deles. Ele negou de fato. Ele tinha que negar. Deus tinha que mostrar para ele que sem o Espírito Santo, ele não podia ser aquilo que ele tinha vontade de ser, de dar até sua própria vida no lugar de Jesus. Mais tarde, Deus provou para ele que com o Espírito Santo, ele confessaria Jesus não diante de criadinhas, de mulherinhas, mas diante do próprio Sinédrio. Mas o que significava andar com Jesus? Até a sua fala lhe denunciava. O que denuncia uma vida cristã hoje? O que faz uma vida cristã hoje ser subsaliente? São os serviços sociais que nós prestamos? A gentileza, a educação, a ética aprendida nas escolas? O bom tratamento na sociedade, embora em casa sendo a argola de laço? O que identifica um cristão nesses dias? O que poderia contrair alguma tribulação? O que levaria uma mulher a sofrer pelo nome de Jesus Cristo nesses dias? Quando o evangelho oferecido nas praças e nas sinagogas de hoje não requer delas nem deles coisa alguma que possa identificá-los como cristãos em lugar algum. Sim, são cristãos na verdade. São heróis sem batalha. São heróis de camarotes. São heróis com direitos humanos. Direitos humanos. Sim, meus amados. A hora em que estamos vivendo não é menos terrível do que a hora que Esmirna viveu. Ela significa amargura. Esmirna quer dizer amarga. Amargura. Não há uma hora menos amarga para um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo. Porque estar enganado ameniza o sofrimento. Mas poder ver as coisas, ter os olhos abertos e ver pessoas sorrindo, cantando, e se alegrando e saltando e caminhando para o inferno, isto causa amargura. Testificar de Cristo em sua plenitude, tendo a sua alma ligada à palavra numa verdadeira unidade com o Espírito. Quem quer ser cristão com a sua alma ligada à palavra, indiferente a quaisquer pensamentos humanos, interpretações humanas, se você se dispõe nesse instante
Você está se associando a um corpo ao qual você pertence desde antes da fundação do mundo. E um membro do meu corpo tem que sentir a dor que qualquer outro membro sentir. Porquanto ele é dominado, ele é regido pela mesma mente, pelo mesmo sistema nervoso, ele é irrigado pelo mesmo sangue. Isto é o corpo de Cristo, isto é a igreja de Cristo. Não se trata de uma união, vamos aqui nos unir daqui e dali, amparar um e outro. Isso é quando o nosso espírito liga à palavra. Então nós estamos ligados a um corpo, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma mente. Que Deus cele isso no coração que aceita como sua palavra nesse instante, e Ele sela isto no seu coração, e isto é o batismo do Espírito Santo. Se coloque ao lado da palavra de Deus e una-se àqueles que têm dado suas vidas por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.